Falaremos sobre o terceiro e o quarto objetivos da escola sabatina. O terceiro objetivo é o testemunho. Esse foi o terceiro dos objetivos a serem conectados à escola sabatina. Testemunhar sobre a volta de Jesus sempre foi uma atitude presente no coração de todo adventista. Esta prática sempre esteve no coração do movimento adventista, e o despertar para a pregação do evangelho aos confins da terra não diminuiu o fato de que havia pessoas em Jerusalém, na Judéia e Samaria que necessitavam de ouvir as boas novas da graça de Deus. Laurentius Serban, em sua tese doutoral, ele vê uma ênfase nesse objetivo entre os líderes adventistas a partir do final do século XIX e a primeira metade do século XX. De certa forma, esse objetivo sempre esteve presente no cerne da escola sabatina, porém, foi evidenciado neste período. Jesse Adams escreveu que, ao criar as escolas dominicais, Hicks ele tinha a intenção de fazer trabalho missionário. Ao nascer a escola sabatina entre os adventistas, esta visão de forma alguma foi ofuscada. Haskell relatou em 1879 que nada realizou mais pela juventude e crianças em um período tão curto de tempo como o reavivamento do interesse pela escola sabatina entre nosso povo. Centenas de pessoas têm se tornado interessadas nas verdades da Bíblia e algumas têm sido convertidas a Deus. Não poucas, mas centenas de pessoas estavam sendo alcançadas pela verdade através da escola sabatina. Goodloe Bell, o grande visionário e organizador da escola sabatina, via em cada programa concebido pela igreja uma oportunidade de salvar. Diz ele, o objetivo final da escola sabatina é o mesmo que todos os outros esforços organizados em nome do cristianismo, ou seja, a salvação das almas. Ellen White também foi categórica em enfatizar que a escola sabatina deveria ser um dos maiores e mais eficazes instrumentos para trazer almas a Cristo. Em um artigo do Sabbath School Worker de janeiro de 1892, ela ainda afirma que o objetivo da escola sabatina deveria ser colher almas. Ela via a escola sabatina como um campo missionário e que o espírito missionário deveria ser manifestado nesse programa. Por isso, todos que se interessam neste ramo da obra deveriam tratar de fazê-la prosperar. Como anteriormente dito, os pioneiros da igreja, que foram os organizadores da escola sabatina, tinham em mente o potencial missionário que era este programa. Este objetivo, trabalhar na comunidade pela salvação das pessoas, tornou-se uma ênfase para a igreja adventista e para a escola sabatina ao final do século XIX. E ela é devidamente reconhecida como uma agência ganhadora de almas. Os autores de matérias nas revistas adventistas da época enfatizaram este objetivo como o objetivo da escola sabatina, o supremo objetivo, o principal objetivo, acima de todos os outros objetivos. Este é o motivo da existência da escola sabatina e de todos os programas da igreja. Ao enfatizar este objetivo, de nenhuma forma a igreja negava a existência dos outros objetivos. Laurentius Serban informa que, sem intencionalmente diminuir a importância dos objetivos existentes, estudar a palavra de Deus e a missão mundial, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, o foco principal da escola sabatina tendia a ser sobre o mandato de ganhar almas. Por várias vezes, os objetivos foram colocados um ao lado do outro, demonstrando sua importância. E mesmo assim, ao apresentá-los juntos, há por parte dos escritores a priorização da grande comissão. Segundo eles, o principal objetivo da escola sabatina em reunir todos os membros da igreja no estudo da Bíblia é a conquista de almas. A escola sabatina tornou-se assim, tanto o programa motivador da missão e o financiador desta obra, quanto a escola missionária da igreja. Evangelizar através da escola sabatina seria a forma mais fácil e mais barata de alcançar o mundo.
desde que todos fossem ensinados a trabalhar para Deus. Deste modo, a necessidade de uma instituição sólida para constituir a igreja nas novas regiões onde ela era implantada e o crescimento do número de membros pelo trabalho pessoal dos seus adeptos tornou a escola sabatina uma ferramenta bastante eficaz nesse período de expansão da igreja em várias partes do mundo. O testemunho missionário local ganhou seu lugar entre os objetivos da escola sabatina em uma época em que havia um grande esforço em expandir a mensagem adventista no mundo. Flora Plummer, secretária da escola sabatina por vários anos e diretora do departamento na Conferência Geral de 1913 até 1936, declarou em algumas oportunidades que, resumidamente, o propósito da escola sabatina é trazer almas para Cristo e desenvolver o mais perfeito crescimento cristão. Assim, para Plummer, todas as atividades da escola sabatina têm um sentido definido e nada deve fugir do seu verdadeiro objetivo, que é trazer almas para Cristo e desenvolver o crescimento cristão. A escola sabatina é preeminentemente uma obra de salvar almas. Este objetivo sagrado deve ser mantido de forma proeminente em nossa mente, na organização de cada programa, na condução de cada exercício, bem como a utilização de cada equipamento. Não deve haver partes inúteis ou sem sentido em programas ou materiais da escola sabatina. Não deve haver nenhum movimento perdido e nenhuma cerimônia inútil. Todo o projeto da escola sabatina, não desvalorizando os outros objetivos, estava direcionado para a salvação de almas. Seu programa não deveria ser somente um lugar de estudo sem sentido, mas, mesmo o estudo da Bíblia, tinha como objetivo encaminhar as pessoas à salvação de almas, enquanto cresciam na fé. É possível dizer que a escola sabatina foi constituída para ser um projeto de formação de discípulos, pois enquanto as pessoas eram salvas, também eram desenvolvidas para se tornarem cristãos maduros. Ela foi organizada para ser uma escola de discipulado da Igreja Adventista. A obra não estava completa somente em trazer pessoas a Cristo. Todas as pessoas alcançadas deveriam ser amadurecidas para continuar a obra de conduzir novas pessoas ao reino de Deus. Assim, ao estudar a visão de Plummer sobre o motivo da existência da escola sabatina, não há dúvida quanto ao propósito desse programa em seu pensamento. A escola sabatina existia para conduzir as pessoas à salvação. Sob esse enfoque, Flora Plummer conduziu a escola sabatina, tornando-a o maior projeto missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando Flora Plummer foi chamada para secretariar o departamento da escola sabatina da Conferência Geral em 1901, ela ficou preocupada com o fato de que o número de membros da escola sabatina era menor do que o número de membros da igreja. O número de membros da escola sabatina naquela época era de 51 mil pessoas, enquanto o número de membros da igreja era de 69 mil pessoas. Em 1907, ela comemorou o fato que naquele ano, quando os relatórios do trimestre foram computados, o número de membros da escola sabatina se equiparou ao número de membros da igreja. Porém, ela não ficou ali somente na comemoração. Aquele fato levou a considerar que o aumento de membros da escola sabatina deveria ser uma constante no projeto desta instituição. Com a reorganização em 1901, a igreja foi tomada por um desejo ardente de atingir o mundo e, segundo Olsen, de 1906 a 1912, o espírito missionário tinha crescido firmemente. Thompson, departamental da Escola Sabatina da Conferência Geral, reportou no fim de 1912 que estavam ativas, naquela época, 4.457 escolas sabatinas. E ele relata a existência de 114.013 membros.
Flora Plummer relata que no ano de 1913, mais de 3.500 pessoas haviam sido batizadas como resultado do enfoque dado pela escola sabatina no esforço de ganhar almas. O próprio Thompson, ele deu um relatório preciso desta quantidade de almas. E ele relatou, foram batizadas 3.542 almas. O relatório da escola sabatina, feito por Flora Plummer em 1917, 5 anos após sua entrada como departamental da Conferência Geral, relata a existência de 166.775 membros e 6.118 escolas sabatinas no mundo. Nestes 5 anos, houve um incremento de 52.762 pessoas ou membros, ou seja, um crescimento de 110% de TCD, que é taxa de crescimento decenal. Um crescimento muito bom naquela época. Em 1922, foi relatado o número de 6.488 escolas sabatinas e 214.006 membros na Escola Sabatina Mundial. Segundo Flora Plummer, para crescer, a fórmula era formada de 4 elementos essenciais, que eram a matrícula de toda a denominação nos registros da Escola Sabatina, o estudo diário da lição da Escola Sabatina por todos os membros, pessoal esforço em ganhar almas em favor dos membros não convertidos, e o 4, a promoção do espírito missionário para que o fluxo de ofertas que vão para as missões das escolas sabatinas possam continuar a fluir com cada vez mais força. Implementando estes objetivos, a igreja crescia não somente em sua terra natal, berço do Adventismo, mas crescia também nos campos missionários. Em 1932, foi criado pela Escola Sabatina o quadro comparativo, que serviu como um termômetro dos alvos alcançados em cada igreja e que ficava constantemente diante dos membros. Esta foi uma das mais eficazes maneiras de promover os objetivos da Escola Sabatina. Em 1936, quando Plummer se retirou da direção do departamento, havia 13.009 escolas sabatinas, com 541.489 pessoas no rol de membros da Escola Sabatina Mundial. Flora Plummer impregnou a mentalidade adventista com o pensamento que a Escola Sabatina era uma poderosa ferramenta de evangelização e conquista de almas. Esta ferramenta não somente era usada para assimilar novos membros, mas também era um forte instrumento de discipulado, conduzindo as crianças até uma integração formal na igreja e fortalecendo a fé dos seus membros adultos. Sua contribuição para a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi o fortalecimento de suas estruturas através da visão de que tudo é possível quando se confia no autor da obra. Vamos falar um pouco agora sobre o 4º objetivo da Escola Sabatina, a confraternização. Este foi o último dos objetivos da Escola Sabatina a ser oficializado pelo seu departamento mundial. Este foi um objetivo que foi formalizado tardiamente pela Escola Sabatina. Além dos 3 primeiros objetivos que foram plenamente enfatizados pela Igreja em vários períodos de sua história, outros objetivos foram relatados em alguns artigos, em periódicos e manuais da Escola Sabatina, antes que o 4º objetivo fosse formalizado. Estes objetivos, apesar de não terem sido aceitos de forma oficial, eram veiculados na literatura oficial da Igreja Adventista e são de grande importância para a Escola Sabatina. Esses objetivos que eram veiculados eram cada membro da Igreja, um membro da Escola Sabatina. Cada membro presente e a tempo. Estudo diário da lição da Escola Sabatina. Trabalho pessoal por cada aluno e ofertas liberais para as missões. Porém, o mundo estava passando por grandes mudanças em meados do século XX. E apesar do processo de urbanização, onde as pessoas estavam mais próximas umas das outras, na verdade mais se distanciavam, fechando-se em suas casas para se protegerem e aos seus dos perigos do mundo. Neste tempo,
a escola sabatina demonstrou sua capacidade de adaptação ao contexto em que estava inserida. Enquanto as pessoas lutavam por melhorias na sociedade e em tornar o ser humano mais humano, havia um progressivo distanciamento uns dos outros. Para alcançar o ser humano, havia necessidade de um maior relacionamento intencional com o objetivo de conduzi-los a Cristo. Segundo Serva, uma perspectiva mais holística começou a se refletir nos objetivos e as prioridades da escola sabatina. Diante destas grandes mudanças, o Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral resolveu redefinir seus objetivos. Em 1974, o Departamento de Escola Sabatina reestudou e redefiniu seus objetivos como se segue. A Escola Sabatina foi desenvolvida para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo em resposta à ordem de Jesus e no contexto das 3 mensagens angélicas. Em lealdade a esse propósito original, a Escola Sabatina continua a comunicar as boas novas com o objetivo de conquistar, manter e treinar para Jesus Cristo homens e mulheres, jovens, meninos e meninas em todo o mundo. Este objetivo é transmitido através das 4 áreas seguintes: ênfase à fé, ênfase à comunhão, a ênfase à comunidade e a ênfase ao mundo. Apesar desta redefinição de objetivos ter acontecido em meados da década de 1970, a partir de 1979, todos os manuais do departamento da Escola Sabatina incluíram confraternização como um elemento dos 4 objetivos da Escola Sabatina. E o manual da Igreja Adventista só inseriu os objetivos no ano 2000, quando pela primeira vez apareceu esta inserção. A Escola Sabatina é o principal programa de educação religiosa da Igreja e tem 4 propósitos: o estudo das Escrituras, a confraternização, compartilhar a fé com a comunidade e dar ênfase à missão mundial da Igreja. Com este objetivo em vista, a Escola Sabatina tomou uma postura mais relacional e buscou usar o fator amizade de forma intencional, com o objetivo de tornar relevante para uma membresia que estava em um contexto de grandes mudanças no fim do século XX e no início do século XXI.